tem uma coisa assim que eu penso muito, que a gente tem que saber fazer o básico bem feito, tá? E eu considero hoje a toxina o básico da harmonização, tá? Por quê? Porque é o basicão, a pessoa chega lá e já fala, quero fazer botox, né? Ela quer fazer algo que todo mundo tá falando, que a mídia tá falando, que ela vê os famosos fazerem, então é a porta de entrada. E a gente precisa fazer bem feito. E para a gente fazer bem feito, a gente precisa entender a toxina e se afastar, né, das intercorrências. Olha lá, a Beatriz e o Eros também estão dizendo que começaram pela toxina. É o normal, né? Todo mundo começa pela toxina. Seja em procedimento, né, em fazer em si mesmo, em ser paciente como profissional. Então, eu listei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intercorrências, que são as intercorrências principais que acontecem com toxina, para a gente entender como evitá-las, né? Como fugir, né? Não podemos atropelar a ordem do conhecimento, exatamente, para a gente fugir disso, tá? Para a gente fugir dessas intercorrências. Bom dia, Neide. Então, vamos começar a falar sobre elas, né? Antes de mais nada, para a gente falar de intercorrência na toxina, a gente precisa conhecer a toxina. Como que a gente conhece? Ó, a Érica também começou pela toxina. Como a gente conhece a toxina? Então, vou falar o basicão dela, assim, tá? Bem rapidinho. Então, a toxina é uma proteína, tá? E ela é extraída da bactéria Clostridium botulinum. Ela é a parte ativa para fazer relaxamento muscular. Então, ela é formada por uma molécula de alto peso molecular, uma molécula de baixo peso molecular, unidas por uma ponte de sulfeto. A hora que a gente aplica esse complexo, que na maioria das marcas tem uma proteína protetora, a hora que a gente aplica esse complexo no paciente, essa ponte que une as duas moléculas se solta e a cadeia de baixo peso molecular vai lá na placa motora. O que é placa motora? Bom dia, Iman. O que é placa motora? Placa motora é onde tem o neurônio e o músculo, tá? Onde chega a ordem do cérebro para esse músculo se mexer. Então, vai lá na placa motora, a toxina, e cliva, corta o receptor de acetilcolina, tá? A acetilcolina é o neurotransmissor que manda esta mensagem para o músculo se mexer. Como não existe um receptor, a acetilcolina não sai do neurônio para chegar até o músculo, e aí não há contração muscular, tá? Então, a toxina atua em músculo, tá? Porque ela atua ali na placa motora, então é onde ela vai atuar, ok? Beleza? Então, entendi a toxina, como é que ela funciona. Tá. E aí, a primeira intercorrência que eu listei aqui para a gente papear, foram a assimetria. E como eu sei como a toxina funciona, eu sei que a toxina, ela atua no músculo, então ela precisa estar no músculo, então ela tem que acertar o alvo, e eu preciso colocar a quantidade correta de toxina para eu ter sucesso no tratamento. Então, eu preciso acertar a dose. Então, eu sempre falo para vocês e vou repetir: a toxina é dose e alvo dependente. Então, eu só vou ter sucesso na minha aplicação se eu acertar o alvo. Bom dia, André! E se eu acertar a dose, ok? Então, a primeira intercorrência, como eu disse para vocês, é a assimetria. Eu posso ter assimetria de praticamente tudo, né, da toxina, porque eu estou falando de um rosto, né, de uma face que tem dois hemilados, né, tem dois lados, tem duas hemifaces. Então, para eu deixar um lado igual ao outro, ok, eu tenho uma simetria. E se eu deixar qualquer coisa diferente, eu tenho uma assimetria. Assimetrias comuns são da sobrancelha, tá? Do músculo orbicular dos olhos, um olho fecha mais que o outro, do sorriso gengival, tá? Principalmente essas assimetrias. E por que eu tenho assimetria? Porque de um lado, ou o lado que eu fiz o trabalho correto, vamos dizer assim, que eu tive o efeito que eu desejava,
eu acertei a dose e eu acertei o alvo que eu queria, e do outro lado, eu fiquei aquém ou na dose ou eu errei o alvo. Então, a assimetria é um erro de aplicação, tá? Ou eu errei o alvo, tá? Eu não acertei no corpo muscular ou na fibra muscular que eu queria acertar, tá? Ou eu errei a dose, eu fiz uma dose muito baixa ou fiz uma dose muito alta do outro lado, tá? Porque às vezes também a assimetria ocorre por causa disso aqui, né? Eu pesei muito um lado e aí ocorre por causa disso, né? Eu coloquei uma dose muito alta. Então, a assimetria é um dos erros mais básicos daquele profissional que está começando e, assim, se aventura sem conhecer realmente como funciona a toxina, tá? Por quê? Porque quando eu disse para vocês lá como é que ela funciona, que ela vai na placa motora, que ela atua lá bloqueando acetilcolina na fenda sináptica, eu sei, eu entendi que ela funciona em músculo. Então, se eu sei que ela funciona em músculo, o meu alvo tem que ser o músculo. E para eu ter esse efeito no músculo, eu preciso da dose correta. Então, é muito comum, por exemplo, uma outra intercorrência, que é o insucesso assim, no tratamento. Vamos dizer assim, é muito comum, por exemplo, vou falar para vocês, já vão perceber isso. Glabelas não travarem. E aí o profissional dá milhões de desculpas. Ah, porque foi o metabolismo. Ah, não, porque o teu músculo é muito forte. Ah, não, gente, não tem nada disso. Teve um erro de aplicação. Não deu a dose correta ou não acertou o alvo correto. E muitas vezes a gente fica limitado em pensar em só um músculo que está fazendo isso aqui e esquece que a toxina é um jogo de vetores, tá? Por exemplo, na sobrancelha eu tenho esse músculo frontal puxando a sobrancelha para cima, mas ao mesmo tempo eu tenho o músculo orbicular dos olhos puxando minha sobrancelha para baixo. Então, não existe isso de dose, a tua glabela é muito forte, ou coisas do tipo, tá? As tuas rugas são muito fortes. Não. Se a ruga existe no movimento, na mímica, tá? Na mímica facial, você tem que encontrar a dose e o alvo certo. E às vezes não é um alvo, né? Às vezes você precisa de vários alvos com doses certas para ter o sucesso na aplicação. Então é bem interessante a gente se atentar a isso, tá? Se atentar para ficar ligadinho, para não fazer essas duas intercorrências que eu já falei para vocês, que são assimetria, ok? E insucesso no tratamento. Outra coisa, quando a gente fala de assimetria, me lembrei mais uma coisa. A gente tem um problema sério, tá? Porque quando eu causo uma assimetria no meu paciente, eu não consigo erguer o lado que eu baixei. Então, se eu, por acaso, fiz uma assimetria que aconteceu isso aqui, ó, e desse lado eu gostei, e desse lado desse lado aqui eu não gostei, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque a toxina é irreversível. Lógico, a gente sabe, a duração dela é entre 3 e 4 meses e tudo mais. Mas, obrigada, Eros. Mas, tá? Na hora que eu coloco, faço a aplicação, que eu coloco o líquido lá dentro, ponho essa molécula da toxina lá dentro, que a molécula de baixo peso molecular vai lá e cliva o SNAP25, não tem mais o que fazer. Aquele evento aconteceu, tá? O SNAP25 não vai lá colocar uma cola e colar de volta. Não vai. A toxina é irreversível. Então, uma vez que você teve um efeito, por exemplo, de deixar um olho mais baixo, o outro mais alto, você não tem como subir essa outra sobrancelha, tá? Não existe isso. Você pode somente descer essa. Então, muito cuidado na hora de aplicar na questão da simetria, tá? Não adianta você vir aqui e dar mais aplicações, fazer mais aplicações, porque a toxina só trabalha fazendo relaxamento muscular.
E para eu entender como usar ela a meu favor, eu preciso entender os vetores do músculo. Então, se esse músculo só puxa para cima, de que adianta eu vir aqui e relaxar mais ele ainda? Eu vou deixar mais fraco ainda esse vetor que puxa para cima. Então, eu vou deixar mais caído ainda, tá? Que bom, Beatriz, que bom que você está gostando. Então, não adianta. Você tem que pensar, toxina é irreversível. Então, eu preciso acertar a dose, preciso acertar o alvo. Porque depois que eu fiz, está feito, tá? Fiz, está feito. E aí, não tem o que fazer. Por isso que tem que estudar tanto antes, por isso que tem que se capacitar tanto antes, por isso que eu friso isso, que eu quero profissionais capacitados, que eu quero parar de ver intercorrência por aí, que eu quero que quando a gente fale de harmonização facial, todo mundo tenha aquela autoridade, aquele reconhecimento de não um profissional capacitado realmente, tá? Porque o que a gente vê de nhaca por aí não está escrito, certo? Então, eu tenho... Bom dia, Marjorie, tudo bem? Eu tenho que me atentar. Toxina é dose e alvo dependente. E aí, quando eu tenho uma assimetria ou um insucesso na minha aplicação por assimetria, por exemplo, num sorriso gengival, se eu deixei um lado muito... Deixei meu paciente sorrindo assim, ó, tá? Esse lado aqui não vai subir, porque esse lado aqui eu relaxei demais. Provavelmente eu peguei músculos, alvos que eu não deveria ter pego, tá? Eu errei. Bom dia, Shelma. Eu errei o meu alvo aqui. E neste lado aqui, a aplicação pode ter ficado boa, mas eu preciso simetrizar o meu paciente, tá? Então é muito importante a gente pensar nisso. Depois que eu relaxei o músculo, é irreversível. Vai passar esse resultado entre 3, 4, 5 meses, dependendo do paciente, mas é irreversível. Não tem o que fazer. Não pode jamais perder as lições. Que bom, Chama. Então, a gente precisa se atentar nisso. Não pode errar o alvo, né? Porque depois que errou, não tem o que fazer. Ok? Minhas lives, né? Que bom, Chama. Então, não tem o que fazer. E aí eu listei aqui outra intercorrência que acho que é o pânico de todo mundo, que é a pitose, tá? A pitose palpebral. Então, da mesma maneira que eu falei sobre as outras coisas, é a mesmíssima coisa. Todo erro, toda intercorrência com toxina vai ter um problema de dose ou alvo, tá? Então, a pitose palpebral, normalmente, ela também tem essa questão da dose ou do alvo. Quando a gente aprende lá o basicão da toxina, o que a gente aprende? Para dar 2 dedos, às vezes 1 dedo, 2 dedos de distância da sobrancelha e só fazer a aplicação aqui para cima, né? Para ter uma margem de segurança, para não fazer uma pitose palpebral. Mas hoje em dia, que a gente tem novos conhecimentos de anatomia, das tendências de toxina e tudo mais, essa história dos 2 dedos não funciona muito bem. Por quê? Porque quando eu dou 2 dedos de distância, eu acabo não agindo corretamente na região da glabela, na região dos corrugadores aqui, tá? Então, eu preciso pensar nos vetores e onde tem músculo, onde está o alvo que eu quero acertar. E isso depende do meu conhecimento de anatomia. Então, eu vou fazer minha aplicação no frontal. Eu não vou pesar muito no frontal para não deixar ele muito relaxado e pesar aqui em cima, tá? Das sobrancelhas. Mas eu vou precisar intervir na glabela do meu paciente. E quando eu falo em glabela, eu preciso fazer aqui no corrugador. E o meu corrugador, tá? O corrugador dos meus pacientes, o músculo corrugador, ele tá aqui, ó. Vou beliscar, ó. Tá? Ele tá exatamente aqui. O que eu tô pegando aqui, ó? A minha sobrancelha e mais um pouquinho para cima da sobrancelha. Ou seja, não tem essa de dar distância. Não tem essa de dar distância, não. Eu não vou acertar o corrugador. E aí eu vou ter uma glabela não travada. E uma glabela não travada é uma intercorrência que é um insucesso, tá? E, além disso, o meu corrugador,
ele tá aqui, ó, e se eu for palpando, ele termina aqui, ó. O meu corrugador termina mais ou menos aqui, ó, tá? E quando eu chego aqui, aqui embaixo da minha sobrancelha, eu tenho o músculo elevador da pálpebra superior. Pânico. Pânico total. Como é que eu vou travar o finalzinho do corrugador sem acertar o músculo levantador da pálpebra superior? E aí, volta aquela questão. Conhecimento anatômico, saber dose e saber alvo, tá? Eu sei que eu preciso acertar meu corrugador. Eu sei que eu preciso travar ele, cabeça, corpo e cauda em casos de paciente com muita força. E aí, se eu vou demonstrar quais são os sentidos dos vetores, nessa live não, Neide. Eu fiz uma live com os sentidos dos vetores, deixa eu pensar. Semana passada, não lembro qual dia. Mas depois me manda um direct, Neide, que eu te mando a live, tá? E aí, mas é basicamente isso, ó. O frontal, ele levanta a sobrancelha. Então, ele vai para cima, ó. Tá? O vetor dele é para cima. O corrugador, ó, ele puxa as sobrancelhas para o meio. Então, o vetor dele é assim, ó. Tá? É horizontal. E assim por diante. Bem, aí eu preciso travar esse corrugador e não posso acertar. Me manda então depois Trips and Smiles. Pode comentar depois quando sair do ao vivo aqui, que aí eu marco vocês na live, que eu não me lembro que dia que foi a live, mas eu marco vocês assistem. Então eu tenho que acertar o corrugador, tá? E o meu corrugador, a caudinha dele acaba muito perto de onde começa o elevador da pálpebra superior. E se eu acertar o elevador da pálpebra superior, eu relaxo ele. E eu relaxando, o meu olho fecha, certo? Então, eu preciso tomar cuidado aqui. Eu preciso entender qual profundidade tá essa cauda do corrugador. Já vou falar para vocês que ela tá bem superficial, bem superficial. Já o levantador da pálpebra superior está profundo. Então, qual a diferença? O meu alvo está superficial e não está profundo. Quanto eu vou colocar da minha agulha? Só o biselzinho, um pouquinho de nada, porque o meu músculo alvo está superficial. Qual que é o corpo muscular dessa cauda do corrugador? É um corpinho bem fininho, né? O grosso do músculo é aqui na cabeça, ó. Mas pro final da cauda é um corpinho bem fininho, tá? Então, eu não preciso fazer uma dose muito alta, porque eu tenho poucas fibras musculares ali para travar. Então, eu vou colocar uma dose baixa também. Então, eu já sei duas coisas, que eu tenho que fazer uma aplicação superficial e uma dose baixa. Porque lá na profundidade eu tenho o músculo levantador da pálpebra superior. E lá na profundidade, além dele estar lá profundo, ele ainda também está um pouquinho mais baixo do que a cauda do corrugador. Então, eu me atento com o alvo, me atento com a profundidade que está esse músculo e me atento com a dose, eu não vou causar uma ptose, tá? Obrigada, Beatriz. Então, é conhecimento, saber onde está onde está o nosso alvo e acertar a dose, tá? E para isso a gente tem que conhecer a anatomia, para isso a gente tem que conhecer a análise facial, porque a gente precisa enxergar isso no nosso paciente. Então, a gente acha que conhecer a toxina é isso aqui, mas na verdade é isto aqui, entendeu? Olha, ó, a Neide diz que tá amando. E é verdade, se colocar somente na cauda do corrugador, mantendo a distância de um dedo. Veja bem, ó. Lembra que eu peguei TM aqui, ó? Tá vendo? O meu corrugador tá aqui. E a minha caudinha do corrugador acaba mais ou menos aqui onde tá minha unha cor-de-rosa, tá? Se eu der uma distância de um dedo da minha sobrancelha aqui, eu não vou pegar a cauda do corrugador. Eu vou estar no frontal já, tá? Então, aí eu não vou estar no meu alvo certo. Por isso que esse negócio da distância de um dedo é relativa, tá? Em alguns pacientes vai dar certo, em outros não. É muito mais importante você saber onde está o músculo e quando o teu paciente fizer a contração, você enxerga ele,
tá? Eu não tô fazendo toda a minha contração de glabela porque eu ainda tô sob efeito de toxina. Tá começando a passar, ó, porque o meu frontal já tá dobrando. Tá dando 3 meses e meio de aplicação agora. Então eu não faço toda a dobra aqui, senão você enxerga bem direitinho o gordinho do músculo, sabe? Fazendo esse movimento. Então, precisa saber onde ele tá. Beleza? Então, essa foi a intercorrência da ptose. E agora vamos falar sobre diplopia, tá? Diplopia é visão dupla. Como que acontece isso? Quando a minha aplicação do orbicular dos olhos, que é esse músculo aqui, ó, ela vem tão próxima ao olho que eu acabo pegando algum músculo, tá? Que porventura participe do movimento do globo ocular, tá? Porque o globo ocular, ele fica posicionado direitinho assim, com, eu quero olhar para cá, ele olha, ou quero olhar para lá, ele olha, porque é um cabo de guerra. Então, um músculo puxa para um lado, o músculo puxa para o outro, tá? Do músculo é mais marcado esse músculo, do homem é mais marcado esse músculo no frontal. Exatamente, a glabela, o músculo do corrugador no homem é bem fácil de enxergar, tá? Então, lá quando eu estava falando do globo ocular, é um cabo de guerra. Um músculo puxa para o lado, outro puxa para o outro lado. E aí, quando eu venho com a minha aplicação muito próxima aqui, ó, do olho, eu posso ter o risco de acertar um músculo que faz essa tensão e mantém o globo ocular na posição, tá? E aí, por consequência, eu perco esse cabo de guerra que posiciona o globo ocular e eu tenho duas situações. Eu posso deixar meu paciente estrábico, né, que é vesgo, né, temporariamente, e com a visão dupla, porque ele não consegue focar o globo ocular para olhar onde ele quer, tá? O que é isso? Erro de alvo, tá? Para isso, eu posso usar aqui ó, uma distância de 1,5 cm, mais ou menos, e fazer minha aplicação só para fora do globo ocular. Que aí eu, só para fora não, só para trás dessa distância de 1,5 cm, que aí eu tenho uma zona relativamente segura, tá? Outra coisa que eu posso ter é a disfagia. O que é isso? Dificuldade de deglutição. Quando eu faço o protocolo Nefertiti no pescoço do meu paciente, eu preciso pinçar o músculo do meu paciente. Estão vendo aqui que eu tô beliscando o meu pescoço? Pinçar o músculo do meu paciente, tá? E fazer, ó, pensem que isso aqui é a minha seringa, tá? Fazer aplicações assim, ó, laterais. Porque se eu fizer aplicações assim, ó, tá? Perpendiculares e não laterais, eu corro o risco de pegar uma musculatura mais profunda, que é a musculatura que participa da deglutição do meu paciente, do ato de engolir, tá? E aí eu posso dificultar a deglutição do meu paciente. E isso é horrível, né, gente? Já imaginou? Você vai para fazer uma toxina e depois você fica sem conseguir engolir? Meu senhor, eu ia querer matar a pessoa, tá? Então, o macete para isso é beliscar a banda platismal. Deixa eu ver se as minhas estão levantando já. Um pouquinho, então, ó. Então, beliscar e aplicar assim, ó. Tá? Nesse sentido. Nunca assim, ó. Tá? Nunca focando, indo para o pescoço. Senão, você vai ter uma dificuldade do teu paciente engolir, tá? E aí, pânico no ar, né? E outra coisa, que se você pegar essas musculaturas mais profundas, você pode ter até disfonia, que é dificuldade para o paciente falar, porque aqui tem as cordas vocais, elas não são tão profundas e elas fazem vibração para a gente falar, para sair essas palavrinhas que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? E aí, se eu pego uma corda vocal, o que vai acontecer? Ela relaxa, ela não vibra. E aí, não fala, tá? Então, protocolo Nefertiti é super legal, eu adoro, eu faço muito, faço em mim, faço nos pacientes, mas a gente precisa tomar cuidado para acertar o quê? O alvo certo, tá? Porque é muito importante que a gente acerte a dose e o alvo sempre na toxina. Porque se você quer realmente ser uma expert em HOF, ser um expert em HOF, não é um conhecimento micro que você tem que ter. Você tem que conhecer
o seu produto, no nosso caso aqui, a toxina botulínica, como que ela age. Ah, eu entendi, ela age no músculo, Camila. E depois que ela clivou lá, que ela impediu a conversa com a acetilcolina, não tem mais o que fazer. Entendi sobre o meu produto, tá? E daí eu entendo sobre a análise facial do meu paciente. Eu enxergo as coisas que estão acontecendo no meu paciente a hora que ele faz as mímicas faciais. Como eu disse para vocês aqui, ó, do corrugador, tá? Então eu enxergo esse corrugador onde ele está. Não adianta nada eu vir e aplicar aqui em cima. Eu não vou ter resultado nessa glabela, tá? Aí eu preciso conhecer a anatomia, porque não adianta nada eu olhar as mímicas faciais do meu paciente e não conseguir, entre aspas, tirar esta pele e enxergar o músculo que está ali. E entender, esse músculo está mais profundo, esse está mais superficial, que nem eu falei aqui dessa região, né? Esse está mais profundo, esse está mais superficial. O corpo muscular dele é mais calibroso, ele é mais gordinho, vamos dizer assim. Então, eu preciso de uma dose maior. Não, ele é mais fininho, mais magrinho, uma dose menor. Então, vocês entendem que o conhecimento de um expert em Hoff não é isso aqui. É um caminhão de coisas. É verdade, a Erika tá falando. O pessoal fica banalizando o Botox, não pensa nessas coisas. Não pensa, não pensa. E aí, fica cavando a própria cova, né, André? Porque você vai ter insucesso, o que vai acontecer? O teu paciente não fideliza, não volta e vai falar mal de você para muita gente, né? É muito sério mesmo, Marisete. Então, onde faz a aplicação de Nefertiti? Contorno também faz parte? Sim. Posso escolher entre pescoço e contorno para platismo? Eu posso fazer nos dois. Assim, ó, vou falar um pouquinho só para a Elaine. Só para a Elaine não, para todo mundo, né? Mas só porque a Elaine perguntou. O músculo platisma, ele vem aqui, ó, dessa região aqui da cintura escapular, tá? Que muita gente chama de saboneteira. Como sempre, você é fantástica nas suas lives. Obrigada, Júlia. Então, ele sai daqui. Adoro o seu conteúdo, o time também falou. Estou convencida já. Então, ele sai daqui e ele vem e se insere aqui na mandíbula. E ele se insere tanto por dentro da mandíbula, tá? Quanto por fora da mandíbula. Então, quando a gente pensa em aplicação do músculo platisma, a gente fala em contorno e as bandas platismais visíveis no pescoço. Camila, mas o meu paciente não tem banda platismal ainda. Posso fazer só contorno? Pode. Camila, mas eu queria fazer só as bandas platismais e não fazer o contorno. Aí eu não indico. Eu acho que tem que fazer contorno e banda platismal. Você entende que eu vou relaxar o meio do músculo, mas a força vai continuar puxando esse contorno para baixo. Então, de uma maneira assim, preventiva, você pega um paciente mais jovem, assim, que não tem banda platismal, tem o protocolo da doutora Ada Trindade, uma dermatologista gaúcha, um artigo excelente, tá? Que ela mostra contorno e alguns pontos aqui mais altos na região do pescoço para prevenção, tá? Para melhora do contorno facial e prevenção do aparecimento das bandas platismais. Para paciente que já tem uma contração, tipo vou fazer daqui a alguns dias 36 anos, tá? Então eu já tenho umas bandas platismais que dão uns pulinhos ali. Aí é contorno e banda platismal. Beleza, Elaine? Vamos lá, tá? Beijos.